Saudações, então, a todos os amigos que estão acessando o canal do Grupo Espírita GEAC de Alvorada, o conhecido Grupo Allan Kardec. Hoje o nosso tema é um tema que vai trilhar o caminho do Evangelho e o caminho de Joana de Ângeles, as duas grandes mulheres do Espiritismo. Que Jesus, o nosso mestre, nosso modelo, aquele que vem ser o nosso guia da humanidade, nos inspire e nos conduza, meus amigos. Meus amigos, nós estamos vivendo o que Joana vai falar no seu livro, e ela vai intitular esse nome, Vidas Vazias. A obra é um chamado exatamente para que nós possamos refletir em torno do que para ela se torna a terminologia do vazio existencial. Juntamente com Joana, nós vamos trazer Delphine de Girardin. Quem é Delphine de Girardin? É uma dama do Espiritismo francês e ela vive no período de Allan Kardec, portanto no século XIX. Vocês imaginem uma mulher extremamente vazia antes de conhecer o Espiritismo. É uma jovem que sonhava em viver um mundo dos grandes espetáculos da época, dos saraus, que era o seu espetáculo da época. É uma grande poetisa francesa, conhecia muitos literatos, e ao conhecer o Espiritismo, ela então vai abordar o tema em suas obras, das suas poesias, trazer para nós, dentro dessas poesias, as questões das suas dores. Bom, Delphine de Girardin conheceu o Espiritismo, então tem o seu despertar. Mas não bastou apenas só o despertar. Ela vai ter então um câncer, e esse câncer vai fazer com que ela traga a lume, a consciência, a luz, todo o seu cabedal de força espiritual. O Evangelho nesse período não tinha sido escrito. Ele não havia sido escrito por Allan Kardec, só havia neste período o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec então, ela apresenta o Allan Kardec para os grandes literatos da época, Victor Hugo e vários outros literatos. E esses literatos também se apaixonam pelo Espiritismo neste período. Ocorre que quando ela vem a desencarnar devido à sua enfermidade, o câncer, alguns meses depois ela já estava se comunicando nas mesas mediúnicas. E Allan Kardec, então, a pedido da espiritualidade, porque já estava delineado que o Evangelho deveria de vir e ser trazido à Terra. Então Allan Kardec ele iria trazer todas as bases e pegar o que vai se chamar de as máximas do Evangelho, portanto ele vai pegar somente aquele miolo mais importante de Jesus e vai trazer para nós, segundo o Espiritismo, o que é o Evangelho de Jesus. E para isso, então, o que ele faz, Allan Kardec? Ele convida espíritos para sintetizar a fala em que ele irá criar, trazer, codificar, montar, dar luz para aquele conhecimento. Então ele vai convidar espíritos que vão realmente pincelar e auxiliar naquela elaboração de pensamento, e um destes espíritos é Delphine. Justamente no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, é o capítulo das dores, é o capítulo em que é um capítulo nosso, Então, Kardec vai convidar vários espíritos para falar, e um deles é Delphine. E aí ela vai nos trazer, no capítulo 5, o título, entre um dos capítulos, A Desgraça Real. O que é a desgraça real? Aí nós vamos pegar, então, assim, o vazio existencial de Joana de Ângeles e esse vazio existencial de Delphine, juntamos essas duas grandes mulheres do movimento espírita, dentre várias, porque nós temos outras deste período, pós esse período e aos dias de hoje. Então,
ela nos sintetiza abrindo o capítulo exatamente como eu vou mostrar para você na lâmina, que você vai acompanhar. Antes de apresentar a lâmina, você vai observar que nós temos aqui uma foto de Delfine, então temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a sua mensagem no capítulo 5, o item 24, que é e nesse capítulo é o Bem-aventurados aflitos. No item 24, a desgraça real. Então, e aqui nós temos Joana de Ângeles e o seu livro Vidas Vazias. Aliás, essa é a sua última obra lançada até o momento. Meus irmãos, ela abre essa conversa trazendo para nós o sentido de desgraça. O que para Delfine é desgraça? Então ela vai dizer que desgraça não tem nada a ver com o que nós pensamos. Ela vai dizer, tanto que ela vai abrir assim, toda a gente, ou seja, todos nós, falamos da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer o seu caráter múltiplo. Venho eu vos dizer que quase todos se enganam. Olha que interessante. E que a verdadeira desgraça, vai dizer ela, não é o que absolutamente os homens, isto é, os desgraçados, portanto os infelizes, a supõem. Então ela está fazendo uma reflexão para nós, nos dizendo que o que nós achamos e acreditamos de felicidade pode estar em xeque. Eles a veem, vai dizer, eles somos nós, na miséria, no fogão sem alimento, no credor que ameaça, no berço do anjo sorridente que um dia desapareceu, nas lágrimas do féretro, do enterro, do bebê que sumiu, do fogão que não tem alimento, do féretro que acompanha a viuvez com a cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia de uma traição, na desnudação do orgulho que desejava envolver-se de púrpura e ocultar sobre a nudez dos andrajos da vaidade. Aquelas decepções que nós temos devido ao orgulho, essa desnudação, porque muito mais nós gostaríamos de estar brilhando e ser aplaudido, feitos loucos sociais, e ela vai dizer que é neste momento em que nós, não tendo isso, para nós é uma desgraça. E aí ela encerra esse primeiro tópico dizendo, a tudo isso e a muitas outras coisas mais, se dá o nome na linguagem humana de desgraça. E Joana vai dizer o seguinte, para nós, aí nós vamos fazer um diálogo dessas duas lâminas dizendo, está combalido, diz Joana, no livro Vidas Vazias, porque as tuas expectativas na área da afetividade resumem-se em inesperados desencantos, que ora te confunde a maneira de pensar e, sobretudo, a forma de agir. A tua carência afetiva faz-te acreditar bem-sucedidos na aparência do amor. Observem que ela está falando a mesma coisa que Delfine. Então, Joana está levantando o que Delfine descrevia, porque ela vivia, Delfine, as ilusões. Ela vivia nos grandes saraus, ela queria brilhar, ela queria status. Quando ela descobre o Espiritismo, porque ela sintetiza muito nós, nós queremos isso. Todos nós queremos aplausos, queremos as luzes, mas poucos ainda dentro de nós, e eu me incluo muito nisso, queremos o processo da renúncia ou do trabalho. Nós temos a ambição do cargo, mas não queremos o seu encargo. Portanto, aquilo que está por trás é o processo de renúncia. E aí Joana vai dizer que muito disso é a tua carência afetiva que faz acreditar em bem-sucedidas aparências do amor. Nós temos essa carência e devido a todo esse processo de carência afetiva, nós criamos todo um rótulo e um sentimento para alimentar uma imagem que é apenas uma aparência de amor. E Delfine continua trazendo para nós, vai dizer sim, ela diz, é desgraça para aqueles que só veem o presente. Por exemplo, se nós só enxergamos o presente, óbvio que é desgraça, porque não temos uma visão mais espiritualizada. E ela continua, a verdadeira desgraça, Então o que ela nos sinaliza aqui? Que até o momento ela mostra para nós aquilo que nós estamos acreditando. Mas a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato.
mais do que no próprio fato. Mais do que no próprio fato. O que ela sintetiza nesse miolo? Ela vai nos dizer que não é o fato que eu faço, que é muito doloroso, as consequências dele. Um exemplo, eu cometo um homicídio. Pode parecer tão simples, cometi um homicídio, virei as costas, todo mundo esqueceu. É as consequências disso é que vem a verdadeira desgraça, porque eu acumulo dívidas morais, kármicas, processos de expiações, de dores, porque quando eu cometo isso com alguém, eu cometo com vários, porque havia vínculos com aquele sujeito. Então, o que ocorre nesse... Por isso que ela vai sintetizar. Não é o fato, mas as consequências do ato. Essas consequências que advirão daquilo. A família ficou na falta daquela pessoa, a sociedade ficou na falta daquela pessoa e aquela pessoa também perdeu a oportunidade de ter uma existência. Então eu estou sintetizando num acidente, por exemplo, ou num homicídio. Então o ato pode ser muito rápido, mas as consequências que dele deriva muito sérias e longas. E ela continua: dizei-me se um acontecimento considerado ditoso, ou seja, feliz, na ocasião, mas que acarreta consequências funestas. Veja bem, é muito feliz, eu estou naquilo ali, eu estou, por exemplo, eu estou furtando de alguém um direito, de alguma situação, e que aquilo me causa uma grande felicidade, porque na verdade eu tirei um bem de alguém, então ela vai dizer, as consequências, dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é mais realmente desgraçado do que outro que a princípio causa uma vivaz contrariedade. Então ela vai dizer assim, confirmando que as consequências dos nossos atos é que advirão muitas dores. Então isso para ela é a verdadeira desgraça que nós não conseguimos refletir. E aí ela vai continuando e nós vamos apenas sintetizando, porque o texto que vai ficando na lâmina é a título de pesquisa. Porque você em casa vai poder pesquisar no capítulo do Evangelho, no capítulo 5, e vai poder ter uma outra ideia do sentido que Delfine queria trazer para nós. Ora, ela vai dizer, pulando um parágrafo, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, segundo as nossas vistas humanas, o que nós chamamos de infelicidade, ou seja, de não termos o que queríamos, ou termos a contrariedade de estarmos no mundo por algum fator, ela vai dizer, cessa com a vida. Cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, o que ela traz para nós? O processo de resignação, que vale mais a luta do dia, a luta constante. As dores é natural que surjam. Por que as dores são naturais que surjam? Porque faz parte do processo. Não vamos buscar pelo caminho da dor a elevação espiritual. Mas é inevitável que no percurso nós venhamos a sofrer. Por quê? Porque nós estamos lidando com o capítulo da moral. E quando nós estamos lidando com o capítulo da moral, dói mudar. E nós estamos lidando com o social, e aí Joana vai dizer, nós vivemos em sociedade. Portanto, eu posso estar feliz, fechado, e o social, ele também me afeta. Então não há como não sofrer. O que o Espiritismo nos fala sobre a questão do sofrimento é como nós lidamos com ele. A doutrina espírita não tira o nosso sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento foi derivado de nós mesmos. Tira-se o sofrimento de nós arrumamos outro. E isso não é um processo pedagógico sadio. O processo pedagógico sadio é transformar a essência, ou seja, aonde nasce essa dor. E aí que o Espiritismo, é nesse momento que o Espiritismo vai trabalhar esse processo da dor em nós, porque é o motor que está produzindo, aquela combustão de forma geral. E Joana vai sintetizando e dialogando com ela, dizendo, neste sentido,
poderíamos dizer, é óbvio que ela não está dizendo isso para Delfine, mas há esta ligação, porque são 2 capítulos interessantes, porque Joana vai trazer para nós e Delfine, que juntos se agregam. Ela vai dizer, nesse sentido, o Espiritismo, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a alcançar, possui os mais excelentes elementos elucidativos na aquisição da harmonia interior, confirmando que o Espiritismo, ele vai colocar luz, elucidar mais sobre este capítulo das emoções, nos dando luz, ou seja, ele não vai tirar o nosso problema, porque não tem como tirar, nós somos os criadores dele. Ele vai botar neste capítulo das nossas emoções os conhecimentos, as bases, para que nós possamos trabalhar e assim começarmos a produzir outros pensamentos. E ela vai sintetizar este capítulo dos pensamentos, trazendo da importância do pensamento como uma ação que cria. Quando nós pensamos, nós criamos. E Delfine continua para nós, nos dizendo, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. Olha só, se num primeiro momento ela levanta o problema, agora ela parece estar muito bem mais relaxada, está mesmo, porque agora ela está em espírito, e ela vai dizer, agora eu irei revelar para você o que é realmente uma infelicidade. E aí ela vai nos trazer a infelicidade, sobre a nova forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Ela vai nos revelar o que é a infelicidade para nós que estamos iludidos, no sentido de infelicidade. Não, a minha infelicidade é porque eu não tenho aquele objeto que eu quero. Isso é só uma projeção nossa. É uma projeção de uma falta de algo interno espiritual. Preenchido aquilo com objeto, outro anseio surge. E ela diz que isso é uma ilusão nossa. E é uma ilusão. Porque nós preenchemos com coisas, como se coisas tivessem obrigação de nos preencher as nossas emoções e os nossos vazios. E ela vai nos dizer assim, a infelicidade é alegria. Como que a infelicidade pode ser alegria? Aí é que está a pergunta. Qual é a tua alegria? Qual é a minha alegria? A minha alegria é ter, comer, passar a perna nos outros. Ter até não querer mais. Então, veja que ela está nos perguntando qual é a tua alegria. Porque a nossa alegria é a alegria do efêmero. Lembrem que ela vai nos dizer, nós estamos no mundo nas nossas ilusões. Então ela vai dizer assim, a infelicidade é a alegria. A nossa não é a alegria, é o prazer. Qual é o nosso prazer? É o tumulto. Nós queremos estar no barulho, nós queremos estar no tumulto, nós queremos gritar. Nós não estamos recolhidos no silêncio. E quando nós falamos silêncio, não é o barulho somente externo, mas o barulho de alma, E ela continua, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade que faz calar a consciência, que comprime a ação do pensamento e atordou um homem com relação ao seu futuro, ou seja, comprime minha razão porque eu não consigo pensar como espírito, então, portanto, eu não tenho divisar e olhar além do futuro, que é a mensagem espiritual. Olhar o mundo do fenômeno como coisas que me servem e que coisas que eu deixo. Importante que eu as tenha, mas é importante que eu as deixe também, E aí ela continua, a infelicidade é o ópio do esquecimento. O que é ópio, meus irmãos? Anestésico. O que é o anestésico social do momento? Beber até não querer mais. Então ela vai dizer, a infelicidade é o ópio do esquecimento.
que nós bebemos, consumimos para esquecer. Eu preciso esquecer. E aí eu sou feliz. Né? Então ela vai dizer, a infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente, olha, ela era uma poetisa. Ela era uma poetisa. Então ela vai dizer ardentemente, aquela coisa do fogo, de estar encandecido pelo domínio, pelo entorpecente, né, do álcool, ela vai dizer o que ela está sintetizando, que ardentemente procurais conseguir. E aí ela diz, esperai vós que chorais, ou seja, dá o alento para aqueles que tentam, ainda na medida do seu choro, né, do seu choro, quando ela diz seu choro, é do seu processo resignatório. Eu estou muito triste com a situação que está acontecendo no planeta, mas não tem importância, eu vou fazer a minha parte. Isso é uma forma de choro, mas tu não busca, mas é um processo resignatório. Então ela vai dizer, esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito, porque eu estou satisfazendo, vai dizer ela, o meu corpo. Não a alma, para todos nós. E ela continua dizendo, não se foge ao destino. E as provações credoras, mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório. Nós vamos ter a cobrança. E o preço, mediante a cobrança, porque é o juro, daquele cômodo ilusório, porque ela irá nos espreitar o repouso que eu queria ter, que é ilusório, porque eu não conquistei, é o que ela vai dizer. Eu não conquistei isso. Para vos emergir de súbita na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo, daquela que é espreitada pelos egoístas, pelos indiferentes, que só pensavam em si, né? E Joana de Ângeles, trabalhando também essa questão, vai nos trazer, vive-se a época do ter e do poder, do existir-se e do desfrutar, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade. E o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco das ilusões. A Joana de Ângeles vai fazer o mesmo refletir de Delfine, só que nos alertando, e Delfine levantando o problema. Então Joana vai dizer que no palco das ilusões, que é o nosso palco, né? Hoje nós estamos vivendo um processo social em que nós estamos sendo convidados para um despertar. Não significa dizer que não devamos estar no mundo com a sociedade, com as pessoas e tendo os prazeres que o mundo nos oferece, não é nesse sentido. Ela pergunta, e a pergunta que vem deste capítulo para nós é: qual é a felicidade que eu quero para mim? E em nome de eu quero esta felicidade. Por cima de quem eu quero essa felicidade? A custas de quem? Né? E aí, Joana, eu trouxe alguns pequenos fragmentos do livro, então, Vidas Vazias, né, desta obra de Joana, a última obra dela. Ela vai dizer: as densas névoas de natureza vibratória que pairam sobre a sociedade produzem um tóxico de natureza entorpecente que quase todos os indivíduos coloca em semitranse. Ela está falando do álcool, sintetizando Joana, repetindo Delfine. Sobre o aspecto, ela vai dizer, arrastam ao embalo de ruídos. Lembre que Delfine falava, quereis o ruído das festas. E Joana vai dizer a mesma coisa. Alucinatórios e luxúria exacerbada, ou anulam-lhes o discernimento e o bom tom, permitindo-se quaisquer arrastamento
entorpecidas pelas sensações grosseiras do primitivismo em que se situam. Uma sociedade que começa a se arrastar nesse sentido pelo viés do entorpecer para esquecer. Quando, na verdade, o Espiritismo vem nos convidar que nós não devemos esquecer, mas olhar e trabalhar. E ela continua dizendo para nós, há um vazio existencial que o gozo material não preenche porque é de breve duração. O que ela está nos dizendo? Este vazio não vai ser... Por que ela está dizendo que esse vazio não vai ser preenchido pela coisa? Porque a coisa não tem obrigação de preencher. E por mais que eu queira preencher algumas lacunas, que são importantes, nós termos algo para facilitar a nossa vida e termos um pouquinho mais de felicidade. Nós sabemos que temos bens que nos facilitam. Você agora está me vendo pela internet e você tem um bem que lhe facilita, um computador, um celular, uma internet, um meio para que isso é extremamente saudável. Mas isso deve ser algo que venha me despertar para a verdadeira felicidade. E a ciência, quando desce no mundo, a tecnologia, vem com esse viés para facilitar a esta felicidade real que nós devemos ter. E ela ainda continua. A angústia, de alguma forma, é necessária no processo de evolução, confirmando que a dor é necessária. Portanto, sofrer, ele é necessário. Ele não é o caminho, mas ele é inevitável e é, portanto, necessário. Eu preciso frustrar-me para entender. As crianças precisam frustrar-se para entender. Felicidade não é dar. Felicidade não é preencher. Felicidade é dar-nos uns aos outros e não darmos coisas. É o que sinteticamente transparece nesta obra. E aí, para encerrar, Delphine vai dizer que, pois, o Espiritismo vos esclareça e vos recoloque sobre vós o verdadeiro prisma, as verdades e os erros tão singularmente deformados pelas nossas cegueiras. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhe pode dar glória e que não pode dar glória e nem promoção. Que importa, diz ela, ao soldado deixar na refrega todos os suas bagagens, seus uniformes, desde que saia vencedor e com glória. Que importa a quem tem fé no futuro deixar o campo da batalha, da vida, as riquezas, o manto de carne, tanto quanto ficarmos na glória do reino de Deus, no reino celeste. Delphine de Girardin, Paris, 1861. Nós estamos em 2020. E ela está falando ainda para nós. Meus amigos, a mensagem então para nosso encontro de hoje, virtual, nesse dia tão bonito. Espero que os irmãos tenham aproveitado este conteúdo e possam pesquisar lá no capítulo 5, então, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E se alguém tiver interesse, o livro Vidas Vazias é o último livro da Joana de Ângeles. Então, fazer esse encontro, desse diálogo dessas duas grandes mulheres, para que elas possam nos auxiliar na nossa caminhada. Desejo, então, a todos plenitude e paz. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua família, onde você estiver, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, o horário que você estiver vendo este programa. Agradecemos ao nosso grupo espírita Allan Kardec de Alvorada. Muita paz.